Lounge TRT no ar mais uma vez. Aqui comigo hoje um jornalista que gosta também de preservar a história de Cuiabá. Marci Monteiro, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez, mas desta vez no Lounge TRT. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. É um prazer todo nosso recebê-lo aqui. Marci, me conta um pouquinho do começo da sua carreira. Você estava falando que terminou a faculdade, foi trabalhar em sites, mas como é que foi isso? Isso, eu me formei pela UFMT, né? Fiz comunicação social, né, jornalismo na UFMT. Logo depois que eu me formei, já comecei a trabalhar na área, né? Naquela época não tinha estágio, né? Você saía, já ia direto para buscar o emprego. Também já tinha pouco jornalista, né? Tinha pouco também, tinha menos do que hoje, né? E aí eu comecei a trabalhar no site na TV Centro-América, depois fui para o jornal Folha do Estado, antigo jornal Folha do Estado, escrevia as matérias lá de cidades e de política. Uhum. E aí mais tarde me aperfeiçoei, fiz uma pós em jornalismo digital. E aí dali trabalhei em muitos sites, né, fui para o governo depois do Estado, né, atualmente eu estou num site de notícias. Que é o PNB Online? É o PNB, isso. Isso. Continuo no digital. Eu demorei para entender, alguém que era leitor, inclusive, do site, que falou para mim, PNB, preto no branco. É Que isso era o que mesmo. como a gente falava do jornal antes, né? Era, porque o PNB ele surgiu muitos anos atrás, com o Antério e Pedro Pinto, para tentar colocar num site a estética do jornal de antigamente. Uhum. Então ele tinha o formato em preto e branco. Uhum. Ele era preto e branco no nome e também na sua estética. Ele simulava um jornal impresso. Uhum. E aí o nome acabou ficando, né? Hoje já não é preto e branco, está tudo colorido, né? Hoje você está no PNB, lógico, chefe de edição? Sou editor-chefe do Editor-chefe. site, da redação do site. Quando você começou e aí começou a fazer ali na TV Centro-América, depois no Estadão, política, mas também teve uma guinada na sua vida que foi para falar de história, história da capital. Como é que é Uhum. contar história? E principalmente contar história na sua página. Vinícius, em 2018, era um ano faltando para os 300 anos de Cuiabá. Eu fiquei pensando em fazer alguma coisa para resgatar um pouco da história da cidade, porque assim, antigamente a gente tinha a oralidade, né? Ia passando de pai para filho, de avô para neto, né? As histórias da nossa cidade. Ou então em livros. Só que hoje em dia as pessoas estão muito mais ligadas no digital, né? No Sim. celular, no tablet, na TV. E eu pensei em fazer, de alguma forma, um resgate histórico da cultura e da história de Cuiabá com base em fotos. Aí eu comecei a pesquisar fotografias, né, em arquivo público, bibliotecas, em livros, e tornar isso de forma digital, contando histórias. Aí eu criei a página chamada Cuiabá das Antigas, que é uma página no Instagram, né, que tenta, de uma forma com muito respeito, mas de forma muito, não digo acanhada, mas uma forma de tentar trazer essa história de forma fácil, para que as pessoas possam conhecê-la. E quem sabe perpetuar um pouquinho dessa história, né? Assim, quando você é jornalista, independente da área que você esteja, geralmente a gente procura estudar e conhecer aquela área mais a fundo e inovar, né? Uhum. Você inovou com uma página, mas hoje, numa perspectiva jornalística de alguém que já está há muito tempo no mercado. Uhum. Qual é o futuro do jornalismo nesses meios digitais, no Instagram, no Facebook, que ainda está por aí? É uma pergunta difícil, Vinícius, porque o jornalismo ele tem avançado muito rapidamente ao longo dos anos, né? Quando eu me formei, trabalhava no jornal impresso e trabalhava num site, estreando um site de notícias, era muito diferente de hoje em dia, porque não tinha, por exemplo, rede social, né? Na época a gente assistia as reportagens com videocassete, né, para ouvir, né, as entrevistas. Então teve um avanço muito rápido, né, de 2000 para cá, né? Então tem pouco tempo e o salto foi gigantesco. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, a gente tem inteligência artificial, né? O grande desafio do jornalista hoje em dia é filtrar o excesso de informação. Você tem informação à vontade o tempo todo, em todo lugar. É você filtrar, fazer uma curadoria daquilo que é importante e, além disso, combater a desinformação, né? Eu penso que o jornalismo, hoje em dia, as pessoas quase não leem jornal impresso.
Então, o jornalismo, além de dar a notícia fresca do que está acontecendo, ele precisa ser um jornalismo de interpretação de dados, né, de fazer reportagens mais aprofundadas, né, de provocar reflexão naquele telespectador, internauta ou no ouvinte da rádio. Né, provocar fazer um estímulo para que a pessoa reflita sobre aquilo que ela está lendo. E hoje, aproveitando a sua página e também a sua experiência em jornalismo, o que a gente pode esperar ou não esperar com a inteligência artificial no jornalismo? É um desafio grande também, porque as coisas vão surgindo e a gente tem que meio que aprender enquanto as novidades acontecem. Eu penso que o jornalismo pode ser um aliado da inteligência artificial, na medida em que você saiba utilizar da forma correta, né? Porque muita gente utiliza a inteligência artificial para poder fazer fake news, né? E promover mais desinformação. Mas ela pode ser muito útil. Eu dou um exemplo. Antigamente a gente saía com um gravador, daquele de fita, né? Antigo, fazia entrevista com o entrevistado, chegava na redação, fone de ouvido e ouvia tudo novamente. Hoje em dia a gente grava com um aparelho digital. E a inteligência artificial, ela permite agilidade para poder decupar todo aquele material. É claro que sempre vai precisar do jornalista para fazer o filtro e avaliar se está tudo correto. Mas é uma ferramenta, como exemplo, que pode permitir que o trabalho jornalístico seja feito de forma mais ágil, né, para que a informação saia da fonte e chegue até a pessoa que precisa ler aquela informação. Quando você fala de IA também, o que isso tem implicado na página? É interessante. As fotos que eu publico são fotos antigas, né? A proposta é trazer fotos antigas de Cuiabá. Muitas fotos não têm uma qualidade muito boa para você ver detalhes. Detalhe da roupa, detalhe do corte de cabelo da época, detalhe das ruas, né? A inteligência artificial, ela permite que você aprimore aquela imagem, que você tire rasuras, poeira, né? Dê uma clareada na foto para você ter uma percepção de como era a Cuiabá de antigamente, né? Eu faço isso às vezes com algumas fotos, mas tem uma outra página em Cuiabá que é focada em inteligência artificial. É um trabalho muito bom de um colega chamado Jefferson, que ele faz esse material com animação, inclusive, né? Não é muito a minha praia, né? Ainda não cheguei nesse nível, né? Eu uso muito mais para pegar fotos antigas e fazer uma leitura dessa foto de forma com que as pessoas possam identificar detalhes que estavam perdidos. Quando eu comecei aqui o nosso episódio, nossa conversa, eu disse, você está voltando aqui porque há 2 anos atrás você veio num quadro semelhante a esse, bater um papo comigo e ainda a Karine Arruda, que estava por aqui ainda na nossa equipe. Você dizia que estava melhorando bastante a participação do público, que mandava foto, essa aqui eu achei no acervo do meu avô, enfim. Como é que está isso hoje? Ainda continua. É uma página, eu falo que é um museu virtual de Cuiabá colaborativo. Por quê? As fontes oficiais de fotografia, de registro histórico de Cuiabá são poucas. O que existe muito são as memórias das famílias. Então tem muita gente que tem fotos da década de 70, 80 ou até anterior a isso, mesmo com os fotógrafos que eram muito conhecidos na época, o Photoshop, né, que é o Lázaro Papazian, eles fotografavam e as fotos ficavam com as famílias. Então muitas famílias estão abrindo seus baús. Então você abre os seus baús de memórias e encontra fotos que não são só registros das famílias, mas são registros de momento histórico de Cuiabá. Então ali você vê, por exemplo, uma foto de aniversário antiga, você começa a perceber como é que eram os costumes das pessoas naquela época. Você vê foto do trânsito, do comércio, você consegue fazer uma correlação de como era antigamente a vida do cuiabano e a vida de hoje em dia. As pessoas costumam ainda mandar muita foto. Então eles mandam, às vezes eu peço para refazer a foto, se era uma pessoa que naquela época era uma criança, hoje está adulto, tirar uma foto no mesmo lugar, tentar fazer uma comparação. A gente fez isso já algumas vezes com algumas avenidas de Cuiabá, né, as pessoas posando para fotos nas avenidas. Então, e dá um retorno bem legal, porque você tem uma comparação. Quem viveu aquela época sente um pouco de nostalgia, né? E quem não viveu passa a conhecer um pouco da história, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, se você já parou
para refletir, olhou no espelho e pensou que isso que você faz hoje, talvez, eu não vou dizer que como um hobby, porque dá um trabalho danado, mas que você faz sem pretensão nenhuma, amanhã ou depois ou daqui a alguns anos, pode ser um resultado fenomenal, porque é uma preservação histórica de Cuiabá. Isso é importantíssimo. Não é só uma página, é uma coisa que preserva a história cuiabana. Eu penso muito nisso, sabe? Porque a dificuldade que eu tive para encontrar muitas fotos, imagino que outras pessoas também teriam essa dificuldade. Então eu já estou fazendo uma peneira, né, de muitos arquivos que eu pude ter acesso, analisar e filtrar. Eu creio sim que a página pode contribuir, de certa forma, para que futuramente as pessoas tenham acesso a um pouco do que era Cuiabá de antigamente, né? É um registro que eu faço, é um hobby sim, né? Eu faço no meu horário de folga, como uma forma até de demonstrar o carinho para a cidade que me acolheu, né? Eu não nasci em Cuiabá, né? Nasci em É Manaus. para rodar. Mas eu estou aqui há muitos anos. Então, é uma forma de contribuir para, além de resgatar essa história, de uma certa forma, ajudar a preservar um pouco dela. E a vantagem de ser um jornalista escrevendo é que eu não só coloco as fotos, eu tento contar uma história, né? Eu pesquiso um pouquinho sobre aquela imagem, sobre aquele período histórico, ou sobre aquela personalidade que eu estou contando, e, de certa forma, como eu disse, vira um museu virtual, que vai ficar perpétuo aí para quem quiser depois consultar. Da página para o jornalismo, do jornalismo para a página, a gente escreve no Instagram, como você disse, é a sua preocupação também de, ali na legenda, dizer o que aconteceu, da onde aquela foto vem, ou de onde ela foi tirada, né, de que ângulo, e me faz pensar o seguinte, a legenda ela tem que ser curta e a gente vive em tempos de textos curtíssimos. Como fazer isso no jornalismo, Marci? Escrever num site, todas as informações sucintas. Aqui no rádio a gente consegue fazer isso, né? Mas e no site, como é que é? Não, no site não é tão complicado, era mais difícil quando era com o jornal impresso. O jornal impresso, geralmente você tinha o tamanho da matéria para você preencher numa página, né? A página tem um tamanho fixo, então o editor na época passava para o repórter o tamanho que ele tinha de texto. No site é mais tranquilo, você tem espaço à vontade para escrever, mas isso não quer dizer que as pessoas vão ler. Exato. Né? Por isso que a gente, como jornalista, aprende as técnicas para poder tentar, pelo menos, prender o leitor desde o início, né? Passando uma informação que você cative a atenção do leitor, do internauta, para que ele continue lendo o texto. Mas, se ele parar na metade do texto, ele já vai ter, pelo menos, uma noção do que se trata. Mas um site de notícia, ele tem um tamanho que você pode colocar matérias curtas, matérias longas, super reportagens, né? Não há limite de espaço. O que existe é uma tentativa de prender a atenção do internauta, do leitor. E aí, nessa tentativa de prender a atenção, muita gente escreve mais curto, sucinto, com todas as informações, outros prolongam a história, trazem mais detalhes. Há um preconceito dos jornalistas em escrever menos ou escrever mais? Há uma guerra para quem escreve menos e quem escreve mais? Assim. Não, existe, eu acho que é um pouco de perfil de cada jornalista, né? O que a pessoa se propõe. É claro que tem matérias que você consegue, em 3 parágrafos, dar um panorama do que se trata o fato. Outras não, você quer escrever mais para contar com minúcias, né? Eu, particularmente, gosto muito de escrever reportagens mais longas, né? Reportagens principalmente relacionadas a fatos históricos, gosto de contar, de entrevistar e de dar um panorama amplo, né? Daquela informação. Mas tem gente que prefere cobrir só o dia a dia, o factual, a notícia que acontece a todo instante, e ela pode ser mais curta. Depende muito do perfil, né, de cada jornalista, mas o bom, na minha avaliação, é o jornalista que consegue navegar nas duas frentes, né, no factual e também na matéria mais aprofundada. Marci, a gente falou no primeiro bloco de experiências que você já viveu no impresso, continua vivendo hoje no site, na sua página que resgata a história cuiabana e a sua passagem pelo governo do estado. E aí eu queria juntar site, juntar comunicação pública, juntar comunicação por meio das redes sociais. Como que é a comunicação pública hoje, Marci, quando você passou por lá e o que você analisa nesse sentido em todo o Brasil?
Eu estive na comunicação pública do governo do estado no período de 2015 a 2018. Né? Foi um momento bem conturbado da política nacional e era um desafio, porque naquele instante as redes sociais estavam em ebulição. Né? Inclusive, na época, a rede social do governo do estado era muito bem vista e tinha uma repercussão muito grande. A gente teve um desafio enorme naquela época de criar uma linguagem própria para a rede social do governo para poder comunicar com um público mais jovem, né? Que era o cliente daquela rede social, sobretudo no Instagram e no Facebook. E a gente conseguiu, porque nós criamos uma equipe de pessoas que eram muito conhecedoras das redes sociais e que tinham um compromisso, uma linguagem muito característica para poder informar aquele público. Né? Hoje em dia, eu vejo que as redes sociais migraram um pouquinho. O Facebook perdeu um pouco da força que tinha antigamente. O WhatsApp começou a ter muito mais valorização, né, pela instantaneidade e por estar mais próximo das pessoas, né, as notificações piscam no celular o tempo todo. Né. Eu não peguei muito essa fase na época que eu estava no governo. Né, mas o grande desafio de quem está na comunicação pública é conseguir transmitir a informação de forma ágil, para evitar que haja deturpação, para evitar que haja desinformação. Né? É um desafio diário, mas é um trabalho importantíssimo, a comunicação pública, de você ser um elo do ente público, do governo, né? Seja municipal, estadual, federal, e o contribuinte, né? A pessoa que mora na cidade, naquele estado, para ter conhecimento do que está sendo feito na região dela. Né? Para onde que os impostos estão indo, né? Para onde que os investimentos estão sendo levados, né? Isso é importante. E quando se destaca a comunicação pública, quando você destaca um órgão, né? Porque aí a gente já fala de uma maneira mais formal, existe muita resistência em certo tipo de conteúdo publicado, ou melhor, projetado, arquitetado ali para uma rede social, que às vezes chega, você teve todo aquele trabalho de editar, de edição, de montagem e tal, e a pessoa fala, não, você está num órgão público e isso aí não é legal. Você passou por isso? As pessoas passam por isso? Os colegas que conversam com você? Sim. É o que eu comentei. Né? A gente passou por esse desafio muito nas redes sociais, principalmente o Facebook. Recebemos muitas críticas no início, porque a linguagem era muito informal. Né? E as pessoas questionavam, peraí, mas esse é um órgão público, estadual, e está com uma linguagem tão informal? Mas depois as pessoas perceberam que aquela informalidade trazia informação. E ela chegava ao público. Então, ela tinha o seu efeito, né? Apesar dos mais conservadores criticarem no início, eles perceberam depois que a informação que era o principal chegava onde tinha que chegar. Né? É um desafio para o profissional, inclusive, que está acostumado, às vezes, a escrever um texto muito quadradinho e às vezes tem que fazer de uma forma diferente, de uma forma mais didática até, porque você está falando com um público de uma faixa etária muito ampla e de regiões muito diferentes. Você imagina, para um órgão público estadual, conversar com alguém da Baixada Cuiabana e conversar com alguém do Araguaia ou do nortão do estado... Esse estado gigantesco. Tem muita diferença no estado, muita diferença de linguagem, inclusive, e você conseguir passar a informação para todos é um desafio muito grande. Você passa por isso numa mídia social de um ente público, mas passa também ali no seu Instagram, na página de história que você tem, porque a tia chegou no Instagram, né? Antigamente a tia estava lá no Facebook, hoje a tia já chegou para comentar lindo da tia nas nossas fotos no Instagram, né? Sim, isso. Como é que está isso? Porque eu acredito, né, me corrija se eu estiver errado, que desta maneira as pessoas que chegam com mais idade também te trazem algum material ali para publicar. Sim, é interessante. Eu postei recentemente uma foto de uma antiga sorveteria de Cuiabá, Patotinha, que era ponte da época. E as pessoas se reconhecem nas fotos. Então as pessoas falam, olha, aquele ali sou eu, naquele cantinho ali com aquela roupa, ou é fulano meu vizinho. As pessoas começam a trazer memórias daqueles momentos que foram registrados em foto.
né? Então, e o engraçado é que às vezes eu posto uma foto, a pessoa eu tenho uma foto parecida de um lugar semelhante e me manda, né? Querendo participar e contribuir Uhum. e se ver, né? De certa forma, a pessoa acaba fazendo uma associação com uma coluna social. Ela quer se ver também no Instagram, né, que fala sobre a história de Cuiabá. Ela faz parte da história, ela quer também ser vista, né? Então, muitas pessoas que já viveram bastante em Cuiabá entram em contato comigo e me fornecem informações, não só foto, mas oralidade mesmo, contando aspectos da cidade naquela época, né, coisas que muitas vezes não estão nos livros, né, e que possivelmente vão se perder. Uhum. Então, é uma forma de trabalhar a página como um receptor de informação e de registrar isso, porque isso vai acabar virando depois documento, né? Futuramente, né, você está hoje com uma página que conta a história, que conta o passado, mas Uhum. naquela época era complicado você ter uma câmera fotográfica, isso foi se popularizando ao longo do tempo. É. Veio a câmera com filme, aí você tinha que levar para Uhum. revelar, depois veio a câmera digital que você guardava no cartão. Quantos Uhum. cartões de memória a gente perdeu também? Mas hoje, Disquete, né? Você lembra que tinha exato, câmera fotográfica com um disquete? disquete. E aí você chega hoje com uma facilidade enorme que é só abrir a câmera do telefone em qualquer lugar e Uhum. tirar uma foto. Você acredita que futuramente existirão mais páginas como a sua, fomentando a história recente de Cuiabá, a história recente de qualquer lugar do mundo? Eu torço que sim. Não sei se vão existir, mas eu espero que existam sim, porque é uma forma de você ampliar o acesso, né? Quanto mais pessoas tiverem essa preocupação de fazer os registros, né, de uma forma didática e com a boa intenção de resgatar esses arquivos que estão perdidos por aí, melhor. Você falou da evolução da fotografia, mas antigamente também era muito raro, assim, na nossa adolescência, câmera de filmar, câmera filmadora, Uhum. aquelas câmeras grandes com as fitas, né? E eu também tenho recebido de algumas pessoas arquivos em vídeo de registro de Cuiabá que muita gente não viu. Era muito raro na década de 70, mesmo de 80, ter uma câmera filmadora amadora em casa. Então, tem muito registro de aniversário, de casamento, né, e de eventos públicos. E esses arquivos estão com as pessoas, não estão nas bibliotecas, né, não Uhum. estão no arquivo público. E eu tenho conseguido com algumas pessoas acesso a esse material e estou disponibilizando na página também. Então a gente está já migrando aí também pro vídeo, Também para o então. vídeo. É E, interessante ver as imagens aí naquela qualidade ainda típica de fita VHS, né? Sem muita qualidade, mas que mostra momentos importantes da cidade. talvez essa falta de qualidade traga algo nostálgico ali na página. Sim, sim, traz uma nostalgia. As pessoas gostam de ver. É o que eu falei, as pessoas que viveram a época sentem um saudosismo, É. né? Uma saudade daquele momento, uma lembrança. Os filhos e netos que não viveram aquela época passam a conhecer, né? Passam a conhecer olhando uma foto ou um vídeo daquilo que os seus tios, pais, avós contaram para eles. Eu fico sempre muito, acho muito interessante, porque quando eu vejo um filme em preto e branco, eu fico. Logicamente que eu sei que Uhum. o mundo não era preto e branco, mas para mim é como se o mundo fosse preto e branco e ele tivesse evoluído ao longo dos tempos e ganhado cor, sabe? Ligado cor e movimento, Em né? cor e movimento. Mas, É. Marci, hoje existe algum fato, alguma foto, alguma coisa que chegou na página e que te marcou assim, falou, essa foi. É, sabe o que eu acho muito interessante? Tem muitas fotos antigas que retratam o Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá, ele era a porta de entrada e de saída da cidade. Não tinha estrada, não tinha aeroporto, até as pessoas, a comida, material de construção, vinha tudo pelo rio, né? Chegava no porto lá na região ali perto da igreja de São Gonçalo. Era a porta de entrada de pessoas, de material. Com o tempo virou, inclusive, pista de pouso, né? Porque os hidroaviões pousavam ali também. Tudo era voltado para o rio, a cidade era voltada para o rio. Tanto que Cuiabá, o nome do rio é Cuiabá, Uhum. né? Então, comida vinha dali, as pessoas pescavam no rio, as pessoas se divertiam no rio, porque tinha praia, né? Não sei você, mas eu tomei banho no Rio Uhum. Cuiabá, tinha praia no Rio Cuiabá.
Então, eu fico muito impressionado de ver como o Rio Cuiabá tinha vida. As pessoas, quando chegava uma autoridade, ficava lotada aquela parte do porto, perto da praça do porto, esperando ver quem estava chegando nos navios, né? E hoje em dia parece que a cidade virou de costas para o rio. Sim. Né? O rio hoje não tem tanta importância. Isso é muito marcante de você ver como os fotógrafos da época retratavam a vida social que ocorria na beirada do rio. Lavadeira, pescador, autoridades. E hoje em dia quase não se fala do rio, não se preserva, quase não há peixe, né? Então isso é bem marcante de você fazer uma comparação como era antigamente e como é hoje em dia. Esses caras que você cita aí, fotógrafos, pessoas que adquiriram uma máquina por paixão ou realmente eram fotógrafos por profissão, eram homens e que registraram essas fotos, por exemplo, do Rio Cuiabá, para o cara olhar para o rio ali e tirar uma foto. Eram pessoas à frente do seu tempo, porque preservaram a história. Eu acredito que isso também seja marcante para você, porque daqui a alguns anos, como a gente falou no começo do bate-papo, alguém vai acessar o Instagram, ou a plataforma que migrar, enfim, e que essas fotos vão estar lá e vão contar histórias ainda mais antigas, porque lá na frente vai ser mais antigo ainda essa história que você conta hoje, né? E é importante, por isso, a gente fotografar os momentos atuais, né? Exato. Para que lá na frente as pessoas tenham conhecimento de como era a vida hoje em dia em Cuiabá. Isso também é importante. Mas eu gosto muito de, além de ler e de contar histórias, meu ofício é contar história, né? Jornalista conta histórias. Mas é de permitir que as pessoas tenham acesso a essas histórias, né? Seja por meio de texto, ou de fotografias, ou vídeos antigos. Permitir que as pessoas pelo menos tenham condição de abrir o celular e conhecer um pouquinho da história da cidade que elas vivem. Ótimo, Marci. Agradecer a você pela sua presença, por ter tirado um tempinho da sua agenda e conversado com a gente aqui, em especial nesse mês que a gente comemora mais um aniversário de Cuiabá. Muito obrigado, foi um prazer e estou sempre à disposição de vocês. Ótimo. Aqui vai mais um episódio do Lounge TRT. Voltamos na semana que vem. Até mais.